Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo, né? Uma discussão sobre esse mundo da IA, mais especificamente, né, sobre esse hype entre a realidade, né, da IA generativa, né, de tudo que a gente tem visto acontecendo aí de forma rápida, ah, muda muito a opinião e dos mais diversos possíveis fechamentos que a gente pode ter. Eu acredito que esse vídeo, ele vai ser revisto mais muitas vezes daqui a uns meses e talvez anos também. Falo sobre os Cavaleiros do Apocalipse e tudo que acho de tudo quando poucos sabem, né. Um relatório da State of AI in Business, agora em 2025, do MIT Nanda, deixa eu colocar aqui para vocês, tá, é possivelmente o retrato mais sincero que já vi de onde a IA generativa, né, está realmente mudando e onde também não está, né. A iniciativa do Nanda, do MIT, né, essa abreviação é de Agentes em Rede IA Descentralizada, né, é um projeto ousado, fascinante, né, que está remodelando a forma como pensamos sobre IA, né. Esse MIT Nanda, né, ele é um esforço de pesquisa lá do MIT Media Lab, né, focado na construção da internet, de agentes de IA, que a gente vai discutir bastante quando a gente fala de terapia digital, tem um bloco ali só não, bastante voltado para isso, tá. E o objetivo deles é criar um ecossistema descentralizado onde bilhões de agentes de IA especializados, eles possam, se comunicar perfeitamente, navegar de forma autônoma, aprender, ganhar, realizar transações em nosso nome, né, como a gente já vê de várias ferramentas por aí, apesar de ainda não estar muito bem seguro. Operar além das fronteiras organizacionais, problema também é a questão da segurança, né, então vamos pensar nisso como um futuro onde os agentes de IA ali não vivem, apenas dentro dos aplicativos, né, eles colaboram entre redes, também adaptando-se às suas necessidades e trabalhando juntos como uma mente coletiva digital, né, como se fosse um grupo ali de profissionais, multiprofissionais da área de saúde. A IA, especialmente a IA generativa, ela já foi alardeada aí, né, como uma revolução inevitável nos negócios e na medicina também. A manchete, ela é direta. Após ali 30, 40 bilhões em gastos corporativos, bilhões de dólares, né, cerca de 95% das organizações elas não veem impacto mensuráveis nesse lucro e na perda. A adoção, ela é alta, a transformação que ela é rara. E inovação sem transformação, ela só vive de filosofia, então não tem um contexto prático, né. Em outras palavras, após todo aquele hype inicial, a maioria das iniciativas de IA nas empresas, ela fica estagnada ou teve impacto marginal nos resultados. Esse dado que é trazido nesse relatório acende um alerta para os hospitais, clínicas, operadores de saúde que investem em IA. Estamos vendo um descompasso entre as promessas da inteligência artificial e a realidade que está sendo entregue, né. Então, nossa discussão é muito relacionada a isso daqui, tá. Esse levantamento, ele baseou-se em entrevistas com 150 líderes, uma pesquisa com 350 funcionários e foram análise de 300 casos de uso. As conclusões, elas são bem robustas, contundentes, né, acaba ajudando a explicar por que tantos projetos de IA acabam não decolando. 2 padrões vão estruturar essa história. Primeiro, o uso generalizado de ferramentas gerais como ChatGPT, Copilot, mostrou uma produtividade individual, mas isso não se traduziu em resultados em nível empresarial. Segundo o relatório, aqui na página 5, né, tem até o QR Code aqui, né, que para quem quiser buscar também o link da descrição aí vou deixar no vídeo, né. Sistemas personalizados de nível empresarial estão estagnados em pilotos. Apenas cerca de 5% chega à produção. O resumo executivo, ele expõe isso de forma clara. E os gráficos, né, graficamente, a seguir, né, que eu vou mostrar aqui, eles trazem como é que a gente chega até aqui, né, uma alta curiosidade, mas uma baixa conversão. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que falta de integração ao fluxo de trabalho interno é o maior entrave. O principal fator de fracasso não é tecnologia de IA em si, nem a regulamentação, né, mas má integração da inteligência artificial em si, né, propriamente falando, nem regulamentação, mas
de fato, essa má integração, tá? Justamente ao contexto das ferramentas que temos, aos processos e os sistemas existentes. Em grande parte, o problema está na criação de prompt, no gerenciamento, na liberação de acessos, até porque em saúde tem muitos dados sensíveis, mas, de forma geral, sem, a gente caracterizar, assim, detalhadamente, né, essa má integração dessa IA com os processos e os nossos sistemas no nossos dia a dia mesmo, tá. Essas ferramentas mais genéricas, né, das LLMs, como o ChatGPT, embora muito útil, né, para o uso individual, eles não se adaptam automaticamente aos fluxos de trabalho específicos de grandes organizações, porque realmente o fluxo ele é muito mais complexo. E também ele não aprende com sistemas corporativos já existentes. Isso cria que muitos autores, inclusive os autores desse relatório, eles chamam de lacuna de aprendizado, né. A IA ela não se encaixa bem nas rotinas da empresa, e os colaboradores também têm dificuldades em incorporá-la de forma significativa. No contexto da saúde, essa observação é extremamente relevante. Hospitais e clínicas, eles operam com processos complexos, né, prontuário eletrônico, protocolo clínico, regulamentação, como LGPD, na Europa como HIPAA Compliance, enfim, vários outros países têm suas regulamentações, alguns até com alguns aplicativos, conheço já também, inclusive, com grandes redes e com grandes sistemas de prontuários robustos, em que o sistema de laboratório não se comunica com o sistema de imagem, que não se comunica com o sistema das outras unidades. Então, assim, é uma IA desconectada, com rotinas que tende a fracassar mesmo, né. Implementar um algoritmo diagnóstico que não esteja integrado ao sistema de registro médico, ele acaba dificultando que médicos utilizem no dia a dia. Aí essa é uma das barreiras. Por melhor que seja o modelo, essa falta de integração, ela é vista hoje como uma barreira, né, um número também pelos próprios executivos, né, de saúde. Na pesquisa, de 2025, né, essa pesquisa agora do MIT, ele coloca aí, né, 36% dos sistemas de saúde admitiram não ter um framework claro para priorização de IA. Aí o obstáculo mais citado para avançar projetos é a ausência de ROI demonstrável, decorrente justamente da dificuldade de integrar e escalar os pilotos. A perspectiva do setor, ele preocupa muito. O índice de disrupção no relatório, ele mostra uma clara mudança estrutural apenas em 2 setores: tecnologia e mídia, enquanto a maioria dos outros está experimentando sem mudanças fundamentais. Líderes em saúde, energia, serviços financeiros e indústrias avançadas, eh, relatam pilotos e provas, mas pouco que ah, reconfigure, né, as estruturas de custos ou o comportamento do cliente. A lacuna não se refere principalmente à regulamentação ou à qualidade do modelo. Trata-se de uma adequação aos fluxos de trabalho reais, né? E por que que os pilotos param, né? Ele aponta o que muito de nós vemos em campo, uma lacuna de aprendizado, tá? A maioria dessas ferramentas, ela não se lembra, né, não se adapta, não melhora com feedback. Então, os usuários acabam abandonando por trabalhos sensíveis ou de alto risco. Curiosamente, os funcionários estão cruzando a linha, informalmente, né, o que os autores chamam de economia paralela da IA, né. O uso pessoal da IA é onipresente. Aqui o gráfico, né, esse gráfico aqui é da página 8, ele contrasta aí mais ou menos 90% dos regulados funcionários com assinaturas oficiais muito menores, né. Mas esses mesmos usuários rejeitam ferramentas corporativas que não conseguem transmitir contexto entre as sessões. O gráfico de barreiras aí que está aqui embaixo, né, na página 11, ele classifica a resistência das novas ferramentas como alta, mas logo atrás dela estão a qualidade de saída e os problemas de UX, né, que é da experiência do usuário, que remonta à falta de memória e integração de fluxo de trabalho. Os sinais orçamentários, né, também eles acabam ficando muito equivocados. O investimento ele está direcionado para vendas e marketing, porque o impacto é mais fácil de atribuir, mas as narrativas de retorno sobre o investimento, né, o ROI do relatório, aponta para o valor no back office, já que os que dormem vencem, né? Os melhores resultados ele vem da redução de gastos externos, contratos de BPO
só para poder pontuar, né, os contratos de PPO, eles são acordos de, terceirização de processos de negócios, né. Em vez de executar certas atividades de forma interna, uma empresa ela contrata outra organização especializada para realizar essas tarefas de forma contínua. Então, esses contratos de BPO, né, as taxas de agência, custos de serviço de rotina, em vez de demissões generalizadas, tá? Os dados desse caso aqui, eles incluem economias anuais multimilionárias, com processamento de documentos e operações com clientes mesmo, além de melhorias ali de forma significativa, né, na retenção por meio de acompanhamento automatizado e disciplinado, né. De forma bem resumida, né, o front office, o front mesmo do trabalho, né, ele ganha as manchetes, mas o back office que é o que acaba retribuindo de fato, tá. Na parte operacional, né, os compradores, eles mai os compradores mais bem-sucedidos se parecem menos com clientes tradicionais de SaaS, né. O SaaS é aquele modelo de entrega de software baseado na nuvem, né, onde os utilizadores acendem as aplicações através da internet, geralmente através de uma subscrição, em vez de instalarem seus próprios computadores. Talvez pelo sistema, pela velocidade, enfim, por uma série de fatores isso, né. O fornecedor de SaaS, ele é aquele responsável por infraestrutura, manutenção, segurança, óbvio, né, e as atualizações, permitindo aí os clientes usar a aplicação sem necessidade de gerir um hardware ou um software. Então ele dá velocidade e dá um armazenamento, né. Então, esses compradores mais bem-sucedidos, eles se parecem menos com esses clientes tradicionais de SaaS, né, e mais com clientes de BPO, né, de pegar, trabalho, né, uma terceirização, vamos colocar assim, né. Eles exigem uma personalização profunda de processos, mensuram resultados, não benchmark, tá, eles processam resultados e não benchmark, e capacitam os gerentes de linha, especialmente os prosumidores. Esse termo ele é trazido, né, pelo relatório, que já usam essa IA, de forma diária, para liderar a adoção ali com responsabilidade clara. Nessa amostra, as construções com parcerias externas tiveram aproximadamente o dobro de probabilidade de implementação, né, de uma implantação, do que as construções puramente internas, né. Isso não é um argumento contra a capacitação, tá. É só um lembrete de que a velocidade de geração de valor, a adequação ao fluxo de trabalho e a confiança, eles superam a pureza da plataforma. Só para ficar claro na saúde, existem, investimentos compassados, né, que é aqueles os hypes nos lugares errados. Há um alinhamento equivocado entre onde se investe em IA e onde ela realmente traz retorno. Mais da metade dos orçamentos de IA generativa em 2025, eles são direcionados a soluções de vendas e marketing, áreas no quais o hype obviamente ele é grande, né, porém o impacto prático ele tem sido baixo. Na outra ponta, né, em contraste, as maiores melhorias estão ocorrendo em tarefas administrativas e de apoio, como back office lá atrás, como eu tinha colocado de forma breve. Ah, uma automação de processos internos, uma redução de custos com terceiros, otimização operacional. Ou seja, enquanto muitos correm atrás de aplicações, vamos dizer, sexys, né, de IA, como chatbot de atendimento ao cliente, ou campanhas de marca inteligente, eu até falo de chatbot aplicado à área de saúde, tanto educação quanto atendimento, e treinamento de equipe em outro vídeo, né. Mas, muitos correm atrás dessas aplicações mais sexys, e os cursos de IA, eles são voltados mais para isso, né, esquece a outra ponta, né. As vitórias mais concretas da IA nas empresas, elas vêm do trabalho mais invisível, como, agilizar a tarefa burocrática, faturamento, processamento de dados, é isso que dá valor ao processo lá. Não adianta você colocar uma carga, um elefante no meio da sala, querendo que o negócio funcione, não funciona, né, apesar de ser óbvio, só estou colocando aqui que o óbvio ele precisa ser dito, mas talvez para quem fale de IA sem uma estruturação de negócio, seja negócio de saúde ou não, ele acaba se perdendo, e muito, e falando besteira, né, então tem esse ponto aí. E isso, carrega uma lição importante para o setor da saúde. Hospital que canalizaram grandes fundos para projetos glamurosos de IA, né, por exemplo, robô de triagem aparecendo no lobby, né,
podem não ver retorno, enquanto iniciativas menos vistosas, né, como usar IA para otimizar uma codificação de contas médicas, agendamento cirúrgico ou gestão de estoque de suprimentos, né, acabam gerando ganhos mais imediatos e, de fato, duradouros, por que não? Um outro estudo recente mostra que 82% dos líderes de saúde, eles já consideram a IA crucial na gestão do ciclo de receita, né. Esse gestão do ciclo de receita a gente chama de RCM, né, com melhorias ali de 13 a 37% em métricas como exatidão de contas, prevenção de negativas de convênios e velocidade de pagamento após a adoção da IA. Ou seja, na retaguarda administrativa, a IA tem entregado um valor tangível, né, um valor tangível. Ah, alinhado com a observação do MIT, né, sobre o back office ser terreno fértil para o retorno sobre esse investimento, né. Apenas uma minoria colhe resultado. Mas por quê? Né, por que que essa minoria? Os 5% dos projetos bem-sucedidos não necessariamente tinham melhores modelos de IA, né, e sim a estratégia melhor. Aí a gente volta ao contexto anterior do negócio, né, de negócio como funcionamento, como gestão de processo, gestão de projeto, né. Negócio como, assertividade, otimização de custo, né. Então, não é a IA que é melhor, é a estratégia que é melhor. E eu costumo pontuar que para a IA funcionar, ele tem que ter um dado, esse dado tem que estar limpo, estruturado, você tem que estabelecer um contexto e você tem que ter um problema, porque quando você tem problema, você tem objetivo aonde é que você quer chegar. Se não tem uma dessas etapas, não existe. Não existe alguém falar assim: "Ah, vamos colocar essa ferramenta, vamos colocar essa análise", sem análise estratégica de negócio. Inclusive, para análise estratégica de negócio, você tem que ter um problema. Você está em um ponto e precisa chegar em um outro ponto. Você cria esse problema, né. E tem que estar muito bem estruturado, né. Então, assim, grande parte desses vencedores são startups ou organizações que focaram em um problema específico, né? Executaram com disciplina e se aliaram a parceiros especialistas. Esse contraste que ele deixa bem claro, né? Projetos de IA com foco difuso, ou uma ambição ampla demais, ele tende a falhar. O design thinking lá atrás mostrava, né? Transformar grandes problemas em microproblemas. E tem que ser rápido, sujo e barato. Então, pagar, eu vejo empresa, até hospital em rede, pagando, assim, muito, mas muito. É tipo uma conta aberta. É uma conta aberta que deixa ali e sai vazando. E aí tá começando a travar agora, né. Alguns só vão perceber quando a conta estiver bem alta, e aí sem justificativa, né. Então, esses projetos de IA com foco difuso, essa esses projetos ambiciosos demais, eles vão tender a uma falha, né, enquanto os projetos com objetivo muito mais bem definido, um escopo muito mais delimitado, né, como reduzir tempo de espera no pronto-socorro, usando IA para priorizar casos, né, uma coisa bem específica, tem muito mais chance de provar valor, né. Além disso, esse estudo, né, do MIT, ele descobriu que empresas que compraram ferramentas de IA de fornecedores especializados tiveram êxitos em torno ali de 67% dos casos, ao passo que aquelas que tentaram desenvolver tudo internamente só tiveram cerca de 36% de sucesso. É a questão do background, né, da expertise, da experiência do negócio, né. Essa diferença ela acaba sendo relevante em setores fortemente regulamentados como saúde, né, muitos hospitais e operadoras, eles tentam criar soluções proprietárias de IA, mas os dados aqui do MIT, eles sugerem que adotar soluções externas testadas costuma ser mais eficaz e menos propensa a falhas. Por exemplo, em vez de um hospital tentar do zero desenvolver seu próprio algoritmo de predição de no-show de pacientes, né? Pode ser mais viável implementar uma solução de IA já fornecida por um parceiro experiente, né, integrando-a ao sistema de agendamento. Existem diversas bibliotecas para isso, né? E sobre os sinais de mercado de trabalho, né, sem demissão em massa, né, mas com mudanças, que é algo que tem, vamos falando lá desde 2019, fiz um artigo lá no Medium e pela Academia Médica também, né, essa questão de demissão em massa, né. Na área de saúde, na área médica, então, nem se fala, né, quando surgiu, o estetoscópio, quando surgiu o eletrocardiograma, quando surgiu o raio-x, foi a mesma conversa. "Ah, vai mudar, vai acabar com os médicos". Nada disso. A gente sabe muito bem o que aconteceu. É um storytelling que eu acabo repetindo diversas vezes, mas porque as pessoas ainda não entendem, né.
Então, contrariando aí os temores extremos, né, esse relatório indica que a IA ainda não causou demissões em massas de funcionários. Está naquela fase de adaptação e de mudança e de surgimento de outros problemas. A IA ela resolve um problema para criar outro problema, né. Então não existe essa questão de forma direta, como está sendo colocado, né. As empresas elas estão enxugando suas equipes de forma indireta, optando por não repor certas vagas administrativas e suporte conforme as pessoas saem, mas por redução de custo. Aí a gente tem que entender outro contexto, eu não vou pontuar aqui esse outro contexto, né, mas vamos supor num país X com determinadas condições, que enfrenta determinados tipos de problemas com desvalorização da moeda, aí você tem que ver outro contexto, né, então é multifatorial. Então vamos colocar desse formato. O problema ele é muito mais complexo do que ficar sentado numa mesa de bar e discutindo, coisa tentando fazer o resultado mais simples, né, a culpa mais simples, não é assim, né. Eh, de fato, aquelas atividades repetitivas, né, talvez algumas atividades terceirizadas, repetitivas, consigam ser retiradas de fato, tá. Assim, a IA ela vem substituindo essa mão de obra de forma incremental, assumindo tarefas que antes poderia ser de um funcionário júnior, de uma consultoria externa, tá. Mas muito mais atividade robótica. Esse funcionário júnior ele vai mudar a atividade dele. Aí, como já vem mudando, criando outras perspectivas, né. Trazendo um pouco para o setor da saúde aqui, a gente traça um paralelo com áreas com transcrição de prontuário, faturamento, atendimento ao cliente das operadoras. Muitas instituições estão usando IA ou automação robótica de processos para absorver parte desse trabalho, evitando novas contratações. Essa mudança silenciosa alinha-se à realidade observada. Por exemplo, grandes redes hospitalares dos Estados Unidos investiram em sistemas de reconhecimento de voz e assistente de documentação clínica, né, reduzindo a necessidade de secretárias para transcrição, mas sem demitir massa ou existentes, né. Em vez disso, quando alguém se aposenta ou sai, pode não haver substituição, né. Ainda esse relatório do MIT alerta para o fenômeno de Shadow AI, né, presente também em saúde. Profissionais utilizando ferramentas de IA, como é o caso do ChatGPT, sem aprovação oficial, muitas vezes inserindo dados sensíveis em sistemas não controlados. Né? Em um hospital, isso pode significar um médico ou um gestor utilizando o chatbot para reduzir texto médico ou gerar um relatório colando informações de pacientes no serviço não autorizado, gerando risco de privacidade, conformidade e coisas que a gente ainda vai viver, né. Esse comportamento evidencia tanto o apelo de ferramentas de IA, as pessoas recorrem a ela para facilitar o trabalho, quanto um problema de governança. Hospitais, empresas precisam fornecer ferramentas aprovadas e seguras, ou corre o risco de seus funcionários adotarem atalhos, entre aspas, né, tecnológicos aí à revelia das políticas de TI. Tecnicamente, o caminho a seguir também é claro, né, sistemas que persistem na memória e aprendem com feedback, abordagens de agentes, né, fecha a lacuna de aprendizado que prejudica as implantações atuais, né. Esse relatório do MIT, ele destaca alguns frameworks, mais emergentes, né, o MCP, o ASA, o próprio Nanda, né, e alerta que a janela está se estreitando à medida que as empresas se apegam a fornecedores nos próximos 12, 18 meses, né. O panorama de longo prazo é o web agente, né. São agentes interoperáveis, coordenando-se entre fornecedores e sistemas, né, substituindo os aplicativos mais frágeis, aqueles aplicativos monolíticos de hoje, né, por fluxo de trabalhos baseados em protocolos, né. Tem ali na página do relatório 14, 18 e 23, ele, de forma resumida, ele considera isso, né. Isso pode parecer futurista, né, mas os cronogramas de aquisição indicam que já está em andamento. Minha lição para os líderes seniores, né, é o seguinte: trate a IA generativa como operação, não como uma demonstração. Comece onde a memória importa e os gastos externos, eles são altos, né. Compre antes de construir, quando isso acelera o aprendizado no seu contexto, tá. Pressione os fornecedores a comprovar melhorias ao longo do tempo e seus dados, os KPIs, né, não apenas pontuações de modelos, né. Deixe seus melhores operadores de linha, né, aqueles que já vivem na realidade da IA oculta, moldarem essa questão dessa implementação, né, a questão do engajamento de time, com uma gestão de mudança real aí por trás dele. Se você se importa em migrar de experimentos para os lucros, é só ler o relatório, né. Ele é pragmático, baseado em dados
e surpreendentemente, sem um sentimentalismo, né, sobre o que funciona. Eh, certo, tem muita mudança vindo aí. Eu vou ainda discutir bastante ainda sobre esse relatório, um relatório lúcido. Eu acredito que vai ter alguns desenrolares mais que isso, né. Mas vamos sair aqui um pouquinho, né, desse relatório e vamos para outros relatórios, né, de apoio. Vamos chamar aqui relatórios de apoio e comentários de alguns fóruns mais confiáveis a respeito disso, tá. Nos últimos anos, a área da saúde ele presenciou um enorme hype em torno da IA, com expectativas até às vezes irreais sobre substituição de médicos, diagnósticos instantâneos, ganhos milagrosos de eficiência. Não vou citar aqui o contexto, tá? Mas desde 2015 era para a medicina ter acabado em 2020, né? Muitos de nós lembramos de manchetes sendo assim: robôs vão substituir médicos, ou IA descobre cura do câncer. Temos casos emblemáticos desse entusiasmo inicial e avaliamos o que ocorreu na prática, né. O que a gente pode ter é algumas, lições aprendidas. Radiologia, né, parem de treinar radiologistas, a IA vai assumir, né. Em 2016, o pioneiro da IA, Geoffrey Hinton, né, ele causou um alvoroço ao declarar que deveríamos parar de formar radiologista, pois em 5 anos a IA superaria os diagnósticos de imagem. Essa informação motivou previsões de que a profissão estaria com os dias contados. Só que essas previsões é de quem não está dentro, né, do processo de saúde, muito menos da parte médica, né, mesmo que fosse da parte dentro de enfermagem, que é pior ainda, a enfermagem, a o hands-on da enfermagem, ele é muito maior do que o da parte médica, né, então está muito mais longe, mas a parte robótica de enfermagem tem muito mais, então também ajudaria bastante nesse contexto, modificando muito a profissão, né. E assim, voltando aí a ao contexto, né, da reportagem, né, a gente está em 2025 e a realidade é bem diferente, não apenas com radiologistas continuam essenciais, como vários países enfrentam escassez desses especialistas, né, com demanda excedendo a oferta. A IA, de fato, avançou muito em radiologia, mas seu papel atual é auxiliar, por exemplo, algoritmos destacando achados suspeitos em radiografias, mamografias, tomografias e por aí vai, né, priorizando aí exames possivelmente anormais, e não substituição. Há mais de 760 dispositivos médicos de IA aprovados pela FDA, né, para radiologia. Ali, mais de 70% de todos os dispositivos de IA aprovados são dessa área, porém a adoção no dia a dia ela é gradual. O radiologista de hospital típico de 2024 relatou ter apenas uma ferramenta de IA rudimentar integrada ao sistema de trabalho. Isso só mostra, né, que a disponibilidade tecnológica não se traduz automaticamente em uso prático. O hype levou alguns jovens médicos, né, a evitarem radiologia com medo de não ter emprego, que é um efeito colateral indesejado, né, claro, né, mas hoje entende-se que o futuro é de colaboração humana e IA, e não de substituição abrupta. A lição aqui é de cautela com previsão exagerada, mesmo tarefas altamente adequadas à IA, como leitura de imagem, que acabaram exigindo anos, né, de validação, ajuste, integração, antes de gerar o valor real, né. A Em relação à oncologia, né, que é o caso do IBM Watson, né, poucos projetos de IA em saúde tiveram tanto marketing quanto o IBM Watson for Oncology, né, no início ali de 2010, né, apresentando como um sistema cognitivo que auxiliaria médicos a definir normas e expectativas do meio médico e empresarial. Assim, a realidade foi bem menos glamurosa, né. Grandes centros, né, como o MD Anderson Cancer Center, eles acabaram encerrando parcerias, né, com o Watson, após gastos de milhões de dólares sem resultados clínicos concretos. 2017, né, algumas reportagens já revelaram que o projeto estava sendo colocado no banco de reservas, após dificuldade em demonstrar eficácia e problema em adaptar as recomendações do Watson a uma prática clínica, né. Esse fracasso de um projeto tão badalado, né, evidenciou vários pontos. Complexidade do domínio oncológico, falta de curadoria adequada no conhecimento do Watson, eh, desalinhamento com o fluxo de trabalho dos oncologistas, claro, né. Então muitos médicos acharam as recomendações de IA poucos úteis ou já sabidas, e a integração aos prontuários nunca fluiu bem. Quem escreve no dia a dia, quando usa o ChatGPT, se for um prompt ruim, vai ter a mesma percepção, tem a mesma percepção, né. Então assim, o Watson, ele virou um exemplo frequentemente citado de overpromise,
né, uma sobrepromessa, né, uma sobrevida, prometer demais, só que acabou entregando de menos, né, o under-deliver, né, overpromise and under-deliver, né, na saúde. Em contrapartida, empresas e hospitais, né, aprenderam a ser mais específicos em suas ambições de IA, pelo menos, né, nessa IA clínica. Hoje vemos sistema de suporte à decisão mais focado, como modelos que avaliam risco de sepsis ou auxiliam protocolos específicos, os quais têm obtido sucesso moderado, vamos colocar assim, ao atuar como mais um membro da equipe e não como um oráculo infalível, né. Sobre triagem e telemedicina, né, que é da Babylon Health e, que acabou tendo uma queda de um unicórnio, né. A Babylon Health, né, foi uma startup fundada em 2013 no Reino Unido. Ele encapsula bem o caminho da hype à realidade dura, com visão de colocar um médico no bolso de cada pessoa via IA, né. A Babylon criou um aplicativo de triagem com chatbot que avalia sintomas e orientava pacientes, alegando ter desempenho equivalente ao de médicos, certos diagnósticos básicos, né. Eu não sei se alguém aqui lembra, né, da Babylon, já foi algumas outras empresas, ela acabou mudando muito, né, mas acabou nessa ideia, né, de, de ser um aplicativo de triagem com chatbot, que avaliava, orientava, né, a ideia acabou atraindo um investimento massivo, né, ali a empresa chegou a valer US$ 4 bilhões, né, e contrato lá no NHS britânico, né. Ah, Só que assim, por trás do marketing, né, o IA da Babylon, ela tinha uma série de limitações. Em 2018, veio à tona que o sistema baseava-se amplamente em árvore de decisão escrita por médicos júniores em planilhas de Excel, não em machine learning avançado. E mesmo hoje a gente consegue ver lá na empresa indiana, né, que tá na a IA com indiano, que consegue fazer captação, na realidade tá cheio de indiano por trás, né, como teve recente aí na história, né. Usuários e estudos independentes começaram a relatar erros, né, de triagem, conselhos potencialmente perigosos, minando a confiança no produto, obviamente, né. A empresa gastou muito para escalar, mas as perdas financeiras só aumentavam e em 2023 agora, a Babel entrou em insolvência, né, foi a bancarrota, vendendo ativos por frações de valor e encerrando operações diretas, né. Os insiders escreveram que a startup nunca conseguiu corresponder ao próprio hype, uma advertência clara, né, para os unicórnios de IA. Para hospitais e operadoras, esse caso, ele acaba demonstrando que apostar em IA para as funções críticas, como uma triagem clínica, né, requer um rigor científico e uma validação extensa. Talvez uma validação até mais intensa do que quando a gente valida uma medicação, né, e valida um processo, valida uma pesquisa grande, né, e obviamente a reputação da instituição. Muitas organizações de saúde que experimentaram os chatbots e sintomas, os utilizam hoje de forma limitada para aconselhamento inicial ou direcionamento simples, e sempre deixando claro ao paciente que não substitui a avaliação profissional. A telemedicina, em geral, ela foi impulsionada agora pela pandemia, né, da Covid-19, e algumas ferramentas de IA auxiliaram no screening de sintomas nessa época. Mas hoje o consenso é de que a IA sim pode apoiar a triagem, porém dentro dos limites bem definidos e com supervisão humana, ou seja, nada de demitir todos os enfermeiros de classificação de risco tão cedo, né? Em relação a atendimento de paciente e comunicação, né, a IA como aliada no relacionamento, não substituta. Uma coisa interessante do hype de IA na saúde foi a ideia de chatbots médicos e assistentes virtuais substituindo as interações humanas básicas. Hoje a gente acaba utilizando isso, né, convertendo muito para personalização. Então, talvez não seja interessante, para grandes empresas, mas para médicos, né, ali no consultório de doutor fulano. Por quê? Porque a base que você integra, quando o sistema é muito complexo, ele precisa de uma base muito grande. E precisando de uma base de dados muito grande, existe uma demora, um delay, possibilidade de erro, né, quando você reduz a base de pesquisa, né. Como eu falo na gasometria, né, que é o chatbot com a gasometria em algum vídeo anterior, né. Então, eh, esse
esse assistência virtual, né, para personalização do tratamento, né. Obviamente que substitui alguma interação humana básica, né, apesar de nos testes eu já ter visto um humano, né, um senhorzinho conversar mais de 2 horas com um bot, né, pode ser via telefone ou via áudio, por exemplo, no WhatsApp, no Telegram e por aí vai, né. Tirar dúvida, dar instrução de preparo para exames, fornecer apoio psicológico dentro de alguns limites, né. De fato, os modelos de linguagem como o ChatGPT trouxeram capacidades impressionantes de conversação, né, e estudos acabam indicando que a resposta de IA pode ser mais empática que a dos médicos em certos contextos, como teve alguns trabalhos anteriores, mas em certos contextos, né. Assim, em 2023, uma pesquisa fez um painel de profissional, né, para avaliar uma resposta, aliás, várias respostas, né, a perguntas reais de pacientes, foi retirada ali de fóruns online, 79% das comparações, as respostas geradas por IA, né, no caso o ChatGPT, foram preferidas às respostas de médicos, sendo consideradas mais compreensivas e detalhadas. Isso sugere que a IA ela pode ajudar a suprir falhas de comunicação, melhorar o bedside manner, né, digital e expandir o acesso a orientações. Não à toa, algumas instituições começaram a testar assistentes virtuais para responder perguntas frequentes de pacientes, auxiliá-los no agendamento ou acompanhamento pós-alta. Assim, a adoção plena ainda esbarra em questões de acurácia e responsabilidade. E claro que maior banco de dados, maior possibilidade de erro. Por isso que não dá para ser um chatbot amplo de várias questões detalhadas sobre diversos pacientes, né? Talvez alguma coisa mais personalizada, né? A IA às vezes pode gerar uma resposta convincentemente errada, né? E no contexto médico isso é extremamente perigoso. Houve casos de chatbot fornecendo informações incorretas sobre dosagem de medicamentos ou sinais de alerta, né? O que impede sua liberação sem supervisão. Além disso, a privacidade é crítica. Esses modelos precisam ser cuidadosamente ajustados para não expor dados sensíveis nem violar a regulamentação, né? A realidade atual é que a IA no atendimento ao paciente é usada como complemento. Algumas operadoras utilizam chatbot para triagem inicial em centrais de atendimento ou para lembrar pacientes tornarem seus remédios, né? Mas sempre há humanos para interferir quando a coisa sai do script. Em áreas como saúde mental, né, chatbot, como o experimentado Voibot, né, mostraram benefício moderado para suporte leve, mas ficam aquém de substituir de fato uma terapia real, né. Então, assim, essa parte, só para a gente resumir, assim, ela se mostra promissora para melhorar a comunicação e acesso à informação à saúde, mas instituições têm aprendido a implementá-la de forma incremental e monitorada, evitando confiar cegamente, né, em respostas de máquinas sem alguma validação. Já na administração hospitalar e operacional, né, os ganhos eles são discretos, mas importantes. Menos visível ao público, mas de grande impacto para a sustentabilidade das instituições de saúde, né, é o uso de IA em processos administrativos e operacionais. Nesse caso aqui, diferentemente de algumas áreas clínicas, os resultados efetivos têm sido mais palpáveis e menos controversos, embora nem sempre glamouroso, né, o suficiente para virar uma manchete. Por exemplo, gestão de leitos e fluxos, que é o caso lá do Nebraska Medicine, né. Essa rede de saúde, ela enfrentava centenas de iniciativas de IA propostas, nada menos do que 600 ideias, mas sabiamente focalizou em poucas de alto impacto. Uma delas foi otimizar o processo de alta de pacientes e o uso do chamado Discharge Lounge, né. É aquela sala onde os pacientes aptos a receber alta esperam pela finalização de papéis ou carona, né. Hã, com algoritmos para prever altas e direcionar pacientes para essa sala, eles conseguiram aumentar em mais de 2.500% a utilização do Discharge Lounge, né. Isso não é apenas um número, impressionante, né, significou leitos ocupados mais cedo, permitindo admitir pacientes do pronto atendimento, do PS, da emergência, da sala vermelha de forma muito mais rápida, né, com esse Discharge Lounge ou a sala de alta, né, melhorando a rotatividade e reduzindo aquela lotação. O retorno vem em múltiplos aspectos: financeiro, mais paciente atendido; operacional, menos atraso no fluxo; experiência do paciente, menos tempo preso no hospital após ter alta médica. O que é importante, o Nebraska Medicine, ele acredita que o sucesso não foi só do algoritmo em si, né, mas a disciplina de encarar a IA como um investimento operacional, com rigor na implementação
e alinhamento estratégico, né. Vou colocar um outro aqui para vocês, né, a respeito de ciclo de receita e faturamento, né. Ah, um IA para automação de faturamento, codificação de procedimento e cobrança. Aqui tem demonstrado resultados um pouco mais robustos. Matemática, né, vinculado um pouco mais de forma direta à matemática, tá? Então, ferramentas de IA que foram integradas ao sistema de gestão hospitalar, que pudessem verificar contas em buscas de erros de codificação, priorizar quais casos têm maior probabilidade negativa do convênio para intervenção proativa, mas mais uma vez, são vários problemas, né, a criação de várias IAs. Uma IA faz cálculo, outra verificação de glosa, outra verificação, de possibilidade de procedimento que poderia ter reduzido o custo e por aí vai, né. Então, separar pra vários várias ferramentas para isso. Aliás, várias ferramentas não, vários algoritmos para isso, né. O estudo do Forrester Consulting em 2024, 300 líderes de saúde também indicou melhoria ali entre 13 e 37% em indicadores de ciclo de receita, né, após a adoção de soluções com IA, como redução de glosa, né, a maior rapidez no recebimento de pagamentos, né, além de números. Chama a atenção também que 60% desses gestores relataram maior confiança na IA após ver os resultados práticos, convertendo muitos céticos em defensores de tecnologia. Assim, nesse campo administrativo, a IA ela vem correspondendo de fato, né, quando bem implementada, ao ponto de que a maioria das organizações já considera essas soluções missão crítica em vez de experimentais, né. Para um gestor hospitalar, isso pode significar milhões de reais a mais no caixa no fim do ano, ou economia substancial com redução de recursos dedicado aí a corrigir faturamento, né. De logística e suprimento, né. Os hospitais grandes, eles lidam com estoques complexos de medicamentos, materiais, né, e aí ela tem sido usada como previsão de demanda. Farmácia também, né. Mas, por exemplo, a gente vê aumentos sazonais de uso de certos insumos e ajustar a compra, né. Para otimizar rotas, tempos de entrega dentro do hospital, pensar em algoritmo que planeja a rota do pessoal de suprimentos para reabastecer unidades de forma mais eficiente possível, né. Ainda não há tantos dados publicados sobre o retorno sobre investimento nessa área, nesse setor em específico, mas assim, alguns fóruns, relatos informais acabam apontando para redução de desperdício, né, evitar estocar demais itens que acabam vencendo, mitigação de faltas, como evitar que o setor fique sem um material crítico, né, porque o algoritmo acabou alertando sobre essa baixa. Essas melhorias elas são importantes para a qualidade do cuidado e os custos, obviamente, que é o que mantém o negócio de pé, né. Em relação a recursos humanos e escalas, né, a gestão da equipe é outra área em que a IA começa a ser aplicada, né. Por exemplo, para prever demandas de pacientes, adequar o quantitativo de enfermeiro por turno, ou para analisar padrões de absenteísmo e ajudar a elaborar escalas ótimas. Alguns hospitais usaram algoritmos para projetar o volume de atendimento no pronto-socorro com horas ou dias de antecedência, né, a partir de históricos e outros fatores, climas, eventos locais, por aí vai. E assim acionar, né, profissionais de sobreaviso antes que a sala de espera fique superlotada. Esses projetos às vezes esbarram em questões trabalhistas, né, contratos rígidos, dificultando a alteração dinâmica de escala, mas sempre tem algum jeito para poder passar por isso, um bypass legal para isso, né? Mas onde foram testados, trouxeram melhor equilíbrio de oferta de profissionais e demanda de pacientes, aliviando uma sobrecarga em picos e evitando excessos em períodos mais calmos, tá? Sobre alguns entraves que eu queria comentar aqui, né. Se a inteligência, se a IA, né, na saúde ainda não entregou toda a transformação prometida, né, a explicação está menos na tecnologia em si e mais nos obstáculos, né, que surgem no caminho. Entre eles, integração ao fluxo de trabalho e sistema legados, tá? Esse é o maior desafio, não adianta ter um algoritmo preciso se ele não fala com o prontuário eletrônico, né? O PACS das imagens ou os sistemas de laboratório, né? Não adianta. Médicos e enfermeiros não vão parar seu trabalho para abrir outra tela ou exportar e importar arquivos se a IA não se integra ao que já existe. Ela simplesmente não é usada, né. Além disso, conectar essas soluções exige APIs, desenvolvedores, conformidades com padrões HL7, protocolo FHIR e investimento em tempo e dinheiro também, né. O segundo ponto é infraestrutura e qualidade de dado.
Mais uma vez, a IA depende de dados, né, mas os dados de saúde eles são fragmentados, são despadronizados e muitas vezes de baixa qualidade, né, informações soltas em prontuários. Quando o médico erra, então, caramba, não só o médico, o profissional de saúde como um todo, né, as informações elas ficam soltas em prontuários, anotação em texto livre, coleta de falha compromete essa confiabilidade dos modelos, né. E lembrar que texto livre precisa de um modelo muito mais caro, muito mais robusto para isso, né. Então, sem um preparo prévio, os resultados são modelos que geram alarmes falsos e pouca utilidade prática. Hospitais também esbarram em limitações técnicas, né, como servidor antigo, falta de GPU, né, muitos trabalham com CPU, são aquelas capacidades de memória mais antigas não, que ainda existe bastante atualmente, mas poucos computadores com GPU e são ainda muito caros ainda, né. E obviamente com restrição de nuvem, né. Outro ponto é segurança, privacidade e compliance, né. Qualquer vazamento de informação em saúde, ele é crítico. Exige políticas rígidas, de onde os dados são processados e como são protegidos. Hoje no Brasil eu vejo as santas casas, né, com essa preocupação, e é super válida, né. Ferramentas genéricas, se não forem configuradas localmente, podem expor dados sensíveis. Ainda a questão regulatória, né? Algumas IAs precisam de aprovação de órgãos como FDA, aqui no caso do Brasil, a Anvisa, né? O que acaba atrasando a adoção, até porque a regulamentação ela não caminha na mesma velocidade que a evolução de uma IA, né? Que surgem os problemas. E aí paira muita dúvida jurídica, né? Quem responde se a IA errar em uma triagem, por exemplo, né? Outro ponto é a escassez de profissionais especializados. Falta cientista de dados, engenheiro de machine learning e especialista em TI de saúde nos hospitais. Muitas instituições dependem de consultoria externa e não têm capacidade de avaliar criticamente o que estão comprando. Isso gera dependência, aumenta custo, competindo com outras prioridades no orçamento. Outro ponto, o clássico, né, resistência cultural e mudança de processo. Mesmo quando a tecnologia é boa, a adoção ela pode travar por resistência humana. Médicos podem desconfiar que a IA ou ignorar alguns alertas, né, que não se alinham à sua impressão clínica, né, em equipes extremamente sobrecarregadas, dificilmente eles abraçam ferramentas que vão exigir novos passos sem perceber um valor claro. Por isso, o sucesso ele depende de engajamento desde o início. Treinamento adequado, adaptação de protocolos. Quando a equipe sente que a IA resolve um problema real, a aceitação ela, de fato ela cresce. Outro ponto, né, com expectativas irreais e projetos mal definidos. Aqui é a frustração, né. Muitos projetos nascem no hype, não de uma necessidade clara, né. Instala um chatbot porque todo mundo está usando, sem saber qual dor ele resolve, como será medido o resultado, né. Essa falta de clareza leva a frustrações e alimenta a estatística de projetos fracassados. Sem métrica de sucesso, não há como provar o ROI, o retorno sobre o investimento, tá? Depois de tantas promessas ainda pouco cumpridas, a pergunta é: como avançar com segurança e transformar a IA em resultados reais dentro da saúde? Né, pesquisas como as da MIT, BAN e Vizien, né, somadas a casos práticos em hospitais, apontam alguns caminhos para aumentar as chances de sucesso e, com isso, a confiança de quem aposta na IA. Como? Escolher o problema certo, né? IA não é o fim em si, é o ponto de partida, é sempre uma dor clara da instituição, reduzir erros de medicação, melhorar a eficiência cirúrgica, diminuir faltas em consultas, né, agilizar a alta hospitalar, enfim, projetos que partem de necessidades estratégicas têm mais chance de dar certo. O exemplo aí do Nebraska Medicine que eu pontuei, né, mostra isso. Em vez de abraçar centenas de ideias, eles priorizam poucas de alto impacto, né, e conseguirem aí resultados visíveis. O segundo ponto é definir indicador claro de sucesso. Não basta pilotar uma solução, é preciso medir, né? Sem medir não tem como gerir, né? O ROI financeiro, ele é importante, mas na saúde os retornos podem também ser de qualidade, segurança e satisfação do paciente. Reduzir tempo de tela de médico, por exemplo, não gera lucro direto, mas melhora o cuidado e a experiência, né? E o segredo é estabelecer isso desde o início, com o piloto ser avaliado até quando rodará. Nada de pilotos eternos, tá? O terceiro ponto é criar governança e times diversos. IA não é assunto exclusivo de TI. Um comitê que reúne clínicos, gestores financeiros, segurança de informação e administração garante que cada projeto seja visto por vários ângulos: técnico, clínico, ético e financeiro, né? Assim, não tem que existir um setor de inovação. Todos os setores têm que ter inovação, né. Não existe só um computador uma área de computação, né, todos os setores têm que ter computador. Então o que tem que mudar é a cultura, é estratégia, é engajar time. Não existe setor de: "Ah, esse aqui é o setor de A", como eu vejo
muitos lugares colocando, né, não existe isso, né. Além disso, quando setores como enfermagem ou centro cirúrgico puxam os próprios projetos, né, com apoio técnico, a adoção ela acaba sendo muito maior, né. Quarto ponto é apostar em parcerias inteligentes. Nem todo hospital precisa ou deve construir uma IA do zero, não deve mesmo, tá. Trabalhar com fornecedores especializados ou até formar consórcio com outras instituições pode acelerar resultado, dividir custo, aumentar a chance de sucesso. Importante é garantir cláusulas claras sobre dados, propriedades do modelo e desempenho. O quinto ponto é investir em treinamentos e cultura orientada a dados. Isso ainda é difícil, poucos profissionais, os que estão dizendo que são, não são, né? Então, enfim, isso a gente pode demorar ainda um pouco mais, né? Então, adotar a IA também é mudar a forma de pensar. Médicos, gestores e equipes precisam entender não só como usar a ferramenta, mas também seus limites e vieses. Treinar, comunicar objetivos e mostrar conquistas reais ajuda a vencer resistências. Quando o hospital percebe que a IA reduziu o tempo de espera ou evitou eventos adversos, a confiança ela vai crescer de forma natural, tá. Sexto ponto, começar pequeno e escala rápido. Isso aqui é muito mais frase de coaching, né, que tá ali querendo colocar, mas é o óbvio precisa ser dito, né. A lógica ela é simples, testar em um setor, aprender, ajustar e só então expandir. Mas desde o início é preciso pensar na escalabilidade. Tá? Plataforma compatível, interoperabilidade com outros sistemas, orçamento previsto para expansão. Projetos que ficam presos em pilotos intermináveis, eles perdem fôlego, perdem credibilidade e acabam se esgotando, né? O sétimo ponto, manter o paciente no centro. Toda iniciativa deve reforçar a qualidade e segurança, né? Isso significa validar clinicamente cada solução, avaliar se realmente melhora a acurácia ou a velocidade dos diagnósticos e ser transparente com pacientes, né, quando seus dados ou recomendações envolvem IA. O objetivo é claro, né, tecnologia como aliado do cuidado, nunca como modismo, né, e tem que fazer se precisa o disclosure também, né. Ah, seguindo esses basicamente isso, assim, mas seguindo esses princípios, o abismo entre o hype e a prática, ele começa a se fechar. Os hospitais que conseguirem integrar IA, frutos de trabalho, mostrar ROI real, conquistar confiança de profissional e de paciente serão os que vão liderar a transformação. Os demais correm o risco aí de ficar presos em testes intermináveis sem impacto real. Para a gente fechar aqui, a trajetória da inteligência artificial nas empresas, e em particular na saúde, né, nos últimos anos, eles têm sido uma mistura de entusiasmo e sobriedade. Saímos de um pico de expectativa irrestrita para um vale de realidade, pelo menos aqueles mais sóbrios, né? Onde começa a ficar claro que o que realmente funciona, onde estão os gargalos e quais promessas estão exageradas. O relatório que a gente comentou aqui escancarou esse descompasso. Apesar de todo o hype em torno da IA generativa, poucas iniciativas corporativas efetivamente entregam resultados financeiros até 2025, principalmente devido a problemas de integração e aplicação prática. No setor de saúde, essa mensagem ela acaba ressoando, mas também a gente testemunha pequenas grandes vitórias da IA nas trincheiras hospitalares, né? Na otimização de fluxo, detecção precoce de doença, automação de tarefas administrativas. Diante disso, o ceticismo não precisa ser paralisante, pode ser instrutivo. Os dados e múltiplos pontos de vista discutidos aqui acaba alertando a gente para evitar uma ingenuidade tecnológica e abordar a IA mais com pragmatismo. Para o hospital, clínica e operadora, a lição é adotar uma postura de inovação responsável, investir em IA, sim, mas com objetivo claro, baseado em evidência, medindo resultado e colocando a segurança do paciente e a eficiência operacional à frente do deslumbre. Não se trata mais de perguntar: a IA vai revolucionar a minha organização? Mas sim onde a IA pode agregar valor hoje na minha organização e como implementá-la da melhor forma. Felizmente, existem caminhos para fechar a lacuna, né, que foi trazida aí pelo relatório, né, pelo estudo, entre potencial de IA e seus resultados efetivos. Eles envolvem alinhar projetos às cidades reais, construir infraestrutura e times preparados, fomentar parcerias estratégicas, além de cultivar uma cultura aberta a IA, porém consciente de suas limitações. Ao fazer isso, os profissionais de saúde e gestores podem recuperar a confiança de que seus projetos de IA não serão mais uma estatística ali de 95% de chance de fracasso, mas sim a parte dos 5%, né? Que tende a crescer de sucessos que geram valor para a instituição e para os pacientes. Tá? Em 2025, a IA na saúde já não é mais apenas hype, é trabalho árduo, aprendizagem
melhoria, né, gradual, que somadas apontam para um impacto transformador de longo prazo. O hype nos inspirou a sonhar, mas a execução, pessoal, ela tem que ser diligente, né, informada pelos dados e pelas lições que discutimos, que irá concretizar os benefícios prometidos. Como costuma se dizer em saúde, né, baseada em valor, no outcome, no income, né? Sem resultado, não há ganho. Então, a IA precisa provar seus outcomes, seus resultados. E quando faz, ganha seu espaço direito. Resta aí, portanto, continuarmos essa jornada com os olhos abertos, as mãos à obra, reduzir o abismo entre as expectativas e a realidade, entregando o que realmente importa. Melhores cuidados, processos mais eficientes, vidas salvas ou melhorando com o auxílio da IA. E parar de ouvir gente que gosta de fim do mundo.